É provável que boa parte das pessoas compartilhem, mesmo que parcialmente, o que é, ou deveria ser, o conceito de justiça. Nele contém elementos que atribuem recompensas àqueles que merecem, que tiveram atitudes ou comportamentos positivos, ao mesmo tempo que confere consequências ruins para os que fizeram o oposto, ou seja, descumpriram as regras ou praticaram o mal contra algo ou alguém. Bom, tudo isso na teoria, não é mesmo? Ainda assim, há milênios, a humanidade se debruça sobre esse tema com as mais variadas perspectivas. Religião, filosofia, ciência, política e etc. Há um esforço incansável para desenvolver os conjuntos de normas, ou a moral, responsável por balizar e qualificar nossas ações. Nesse mesmo sentido, existem empenhos, desde o começo da civilização, que visam corrigir, recuperar ou mesmo punir os indivíduos que escapam àquilo que é esperado de sua conduta ou que ferem algum regulamento pré-estabelecido. É assim que nascem as prisões e as demais sanções que conhecemos atualmente. Nossa história de hoje está inserida nesse contexto. Nós vamos conhecer a trajetória do homem que, insatisfeito com as práticas abusivas cometidas pelos sistemas judiciário e carcerário, fugiu da prisão não uma nem duas, mas 4 vezes. Exatamente. Isso que você ouviu, 4 vezes, inclusive de celas de segurança máxima, projetadas especialmente para contê-lo. Bom, nós vamos entender o que motivou esse homem e quais foram as estratégias usadas por ele. Além disso, vamos perceber que qualquer castigo imposto sem sentido e sem propósito pode se tornar uma atitude cruel, como muitas daquelas que levaram aquelas pessoas até ali. Conheça agora a história de Hiroshi Shiratori. Hiroshi Shiratori nasceu em 1907, na província de Aomori, no Japão. Desde o começo da sua vida, não foi nada fácil. Seu pai faleceu enquanto ele ainda era muito novo e sua mãe abandonou a família antes mesmo que alguma memória pudesse ser construída. Por isso, ele foi criado por seus tios, que tinham uma loja que produzia tofu. Mas as coisas não eram tão simples. Shiratori, junto com uma irmã, que também foi adotada pelos parentes, precisava trabalhar para ajudar nas atividades da loja, mesmo quando ainda eram crianças. E assim foi até que ele completasse 18 anos e pudesse se desvencilhar para seguir seu próprio caminho e buscar novas oportunidades. A primeira, ou talvez mais promissora, que lhe apareceu foi um emprego em um navio de pesca. No início, as coisas até pareciam que iriam de fato melhorar. Algumas fontes citam, inclusive, que Shiratori chegou a se casar e gerar 1 ou mais filhos. Mas as informações são bem contraditórias nesse ponto. No entanto, há um consenso no fato de que trabalhar em um navio pesqueiro não é uma tarefa fácil. E se isso é verdade para os dias de hoje, é fácil presumir que era ainda pior naquela época. Além de ser um serviço pesado, cansativo e perigoso, ainda era muito mal remunerado, o que fazia com que boa parte dos trabalhadores tivesse problemas financeiros e acabassem se envolvendo com apostas e jogos de azar, na tentativa desesperada de completar a renda. Não é difícil imaginar que isso daria errado, não é mesmo? Então, muitos trabalhadores na época tiveram problemas desse tipo, incluindo Shiratori, é claro. Além de não resolver seus problemas financeiros, o jogo acabou piorando sua condição. E ele foi impelido a fazer empréstimos clandestinos. Tudo foi se tornando uma verdadeira bola de neve, até que o homem se visse soterrado em dívidas e viciado em apostas.
Sem vislumbrar outra saída possível, ele passou a cometer pequenos delitos para conseguir honrar seus compromissos financeiros e sustentar a dependência. Como esse era um problema social relativamente amplo na época, ele quase nunca estava sozinho. Até que um dia, por volta do ano de 1933, Shiratori se uniu a um grupo de ladrões para roubar um armazém. As coisas estavam saindo mais ou menos como planejado. Mas uma pessoa no estabelecimento reagiu e iniciou uma briga generalizada. Ao que tudo indica, Shiratori não estava diretamente envolvido nessa confusão, mas ele fazia parte do grupo de assaltantes. Infelizmente, a pessoa que reagiu acabou se ferindo durante a briga e acabou falecendo pouco depois. Os ladrões conseguiram fugir, mas agora não eram mais procurados por pequenas infrações. Depois desse feito, eles haviam se tornado assassinos e conseguiram chamar a atenção das autoridades. Mas as consequências só chegaram cerca de 2 ou 3 anos mais tarde. Uma das pessoas envolvidas naquele crime foi presa e acabou denunciando Shiratori. Quando a polícia chegou até o homem, ele até tentou explicar que tinha sim cometido erros, mas não era responsável pela morte da vítima. No entanto, isso não adiantou muita coisa. Ele foi detido e acusado de assassinato. Muitos registros dão conta de que ele confessou o homicídio depois de ser duramente torturado. E como veremos, talvez isso realmente faça sentido. O homem foi levado para a prisão de Aomori, região em que tinha nascido e passado boa parte da sua vida. Porém, sua estadia por lá não era nada fácil. Nesse período, os presídios japoneses eram conhecidos por serem bem cruéis e aplicarem penas desproporcionais aos seus detentos. Shiratori sempre se indignou com isso e questionava esse tratamento desumano. Mas ele não estava em uma posição favorável para fazer reivindicações. Ao discordar ou reclamar, os castigos impostos pioraram. Claro, bastante. Não há nenhum indício que confirme essa tese, contudo, pelas descrições das fontes que encontramos, é possível pensar que Shiratori era o prisioneiro mais maltratado na época em que esteve em Aomori. Além das agressões físicas, ele era obrigado a realizar trabalhos forçadamente. Tinha seus direitos, como comida, banho de sol, reduzidos ou retirados, e ainda era mantido em uma cela solitária pela maior parte do tempo. Porém, ao invés de se abater, Shiratori passou a analisar com cuidado a rotina e os recursos à sua volta. Ele percebeu que os guardas da sua zona faziam a ronda em um período de mais ou menos 15 minutos. Essa era a informação mais valiosa que ele precisava. Além disso, mesmo não tendo quase nada à sua disposição, ele vislumbrou na alça de um balde que lhe foi dado para tomar banho a possibilidade de construir uma ferramenta que o tirasse dali. Durante algum tempo, enquanto continuava estudando a rotina da instituição, ele construiu, testou e aprendeu a usar uma chave improvisada feita a partir da haste de metal. Ele ainda aproveitou as raras oportunidades que saía da cela para observar a estrutura da prisão e montar um mapa mental que pudesse guiar quando chegasse a hora oportuna. Depois de certo tempo, quando Shiratori estava seguro com as ferramentas e informações que havia colhido no tempo que esteve ali, ele decidiu colocar seu plano em prática. Como planejado, ele usou o tempo de intervalo entre as rondas para abrir a fechadura da porta da sua cela. Ele se deteve por algum tempo até o próximo ciclo, para ter o maior prazo possível, e finalmente empreendeu a primeira fuga. Além de todas as estratégias que comentamos, o homem ainda teve uma última sacada. Ele organizou seus travesseiros na cama para parecer que estava dormindo.
Assim, os guardas demorariam mais para sentir sua falta, pois não iam assumir que a cela estava vazia de imediato, o que lhe daria mais tempo para passar pelas outras portas até se ver livre de fato. E o plano deu certo, mas não por muito tempo. Logo que perceberam que Shiratori havia fugido, uma força-tarefa foi montada para recuperá-lo. Como o prisioneiro não tinha para onde ir, ele ficou vagando e fazendo pequenos furtos para se manter. No entanto, apenas 3 dias depois de ter escapado, ele foi visto roubando alguns recursos em um hospital e foi preso novamente. Se o sistema carcerário do Japão já não gostava muito de Shiratori, as coisas pioraram bastante a partir daqui. Ele até tentou se justificar, pediu desculpas e disse que só havia fugido por conta da brutalidade com que era tratado pelos guardas. Mas de nada adiantou. Seu processo ganhou muita visibilidade e ele foi julgado rapidamente. Ele foi condenado à prisão perpétua e foi transferido para o presídio de Akita, onde passou boa parte dos piores dias de sua vida. Shiratori chegou num novo recinto com o estigma de fujam. A penitenciária de Akita era conhecida por infligir trabalhos pesados aos seus detentos, mas isso foi apenas o começo para o novo presidiário. Além dessas novas obrigações e das torturas que ele já sofria anteriormente, ele era obrigado a usar algemas, mesmo quando ia dormir, e tinha que ficar no concreto, sem cama e sem cobertas, em uma região que era bastante fria. Além de estar constantemente algemado, Shiratori foi colocado em uma cela, projetada para pessoas que, assim como ele, tinham um histórico de fuga. Ela era feita com paredes lisas que eram impossíveis de escalar verticalmente e só possuía uma claraboia com grades de metal no teto, que era muito alto, impossível de acessar. Como comentamos, o homem era frequentemente maltratado e ridicularizado pelos guardas da prisão, especialmente em Akita. Contudo, havia apenas uma pessoa que não o tratava assim por lá. Kobayashi, uma pessoa que algumas fontes afirmam ser o chefe da prisão e outros dizem ser apenas um guarda, como os outros. Bom, de toda forma, parece que ele era o único a se compadecer com os detentos, chegando a enfrentar os outros vigilantes quando eram pegos, punindo-os de forma gratuita ou desproporcional. Shiratori passou um bom tempo na prisão de Akita e chegou a pensar que as coisas poderiam melhorar, mas não foi o caso. Por isso, ele empreendeu um novo plano e conseguiu escapar novamente. Como se deu a façanha? Bom, além da inteligência, a memória visual, a disciplina e a paciência que o ajudaram a escapar da primeira vez, existem outros atributos do prisioneiro que ainda não comentamos com você. Ele era muito forte, alguns diriam mais do que o normal, e tinha uma rara capacidade de deslocar a maioria de suas articulações, o que permitia que ele passasse por qualquer abertura que coubesse sua cabeça. Pois bem, lembra que eu disse que as paredes da cela eram lisas, de forma que seria impossível escalá-las verticalmente? Ninguém disse que não era possível subir por elas horizontalmente. Essa foi justamente a ideia de Shiratori. Como o recinto era muito pequeno, basicamente do tamanho para caber uma pessoa, o homem percebeu que poderia alcançar os lados opostos se esticasse os braços e as pernas, e assim, usando sua força, poderia subir até a claraboia no teto. Mas, Ivan, você não disse que ele estava o tempo todo algemado? Disse sim. Só que, por conseguir deslocar as articulações, ele poderia retirá-las e colocá-las novamente. Todos os dias ele fazia isso. Além disso,
foi justamente essa habilidade que possibilitou que ele atravessasse a pequena abertura no teto. Então, foi só ele escolher um dia aleatório e fugir. Não é tão simples assim. Lembre-se que estamos falando de uma prisão com segurança reforçada para abrigar detentos com histórico de fugas. Além de ser pequena, a claraboia era reforçada com grades de ferro. Durante suas subidas ao teto, Shiratori percebeu que a estrutura de madeira ao seu redor estava comprometida. Assim, durante muito tempo ele escalou e forçou a sustentação da abertura até que ela ficasse comprometida o suficiente para que ele conseguisse passar, mas que não chamasse atenção nas vistorias de rotina dos guardas. Agora era só esperar o momento ideal para colocar o plano em prática. E esse dia veio quando uma forte tempestade caiu na região, por conta da forte chuva, e esse dia veio quando uma forte tempestade caiu na região. Por conta da forte chuva, pelas rajadas de vento e trovões, Shiratori conseguiu escapar sem que os sentinelas ouvissem, já que arrombar a claraboia e andar pelo teto iria fazer algum barulho. Quando os seguranças perceberam, já era tarde demais. O prisioneiro havia escapado mais uma vez. Dessa vez ele conseguiu por mais tempo. Ele passou alguns meses foragido, sobrevivendo da mesma forma, furtando poucos recursos para se manter. Só que agora de forma mais cautelosa. Mas essa não era a vida que Shiratori queria. Apesar de ter cometido erros, ele queria levar uma vida simples e respeitosa e estava disposto a pagar por seus crimes, desde que fosse aplicada uma pena justa e sem abusos. Pensando nisso, Shiratori foi procurar Kobayashi, a única pessoa que havia lhe tratado com dignidade na prisão. Mesmo sem saber seu endereço, o fugitivo foi até a região onde ele morava e conseguiu descobrir apenas interrogando as pessoas na rua. Quando chegou na porta do agente, o prisioneiro foi recebido com espanto. Apesar de se compadecer com a história do homem, Kobayashi não tinha outra alternativa além de chamar as autoridades e entregá-lo. Depois de ser capturado novamente, Shiratori foi levado novamente a julgamento. Ele explicou a situação, disse como conseguiu fugir e, novamente, tentou denunciar os maus tratos sofridos, incluindo o frio que passava em Akita. O prisioneiro queria cumprir a pena em Tóquio, onde o clima era mais ameno e os detentos eram tratados mais humanamente. Contudo, ao invés disso, o juiz lhe transferiu para Abashiri, ou Abashiri, no extremo norte, onde era muito mais frio. Para piorar, olha só, ainda acrescentou 3 anos em sua pena perpétua. Parece estranho, não é? Acrescentar 3 anos no perpétuo. Bom, na verdade, a prisão perpétua não necessariamente significa para sempre, e sim indefinidamente. Pode ser que, eventualmente, o prisioneiro consiga liberdade condicional. Então, se esse fosse o caso de Shiratori, ele ainda teria que cumprir esses 3 anos que foram adicionados à sua condenação. Bom, nem preciso dizer que na nova prisão as condições eram muito piores. Além do frio extremo que ele enfrentava apenas com simples roupas de verão. Ele estava constantemente algemado com uma ferramenta especial que juntava suas mãos e seus pés. Não era retirada nem mesmo para fazer suas refeições. Ele, inclusive, parou de trabalhar por estar o tempo todo acorrentado. E isso fazia com que ele ganhasse apenas a metade da comida dada aos outros detentos. A ração diária era composta por uma pequena tigela de arroz e uma sopa de miso salgado. Shiratori tinha que comer ajoelhado, debruçado sobre as vasilhas. O único contato com o exterior era uma portinhola por onde era servida a refeição. Então, como ele escapou dessa vez, hein?
nem sua habilidade de deslocar seus membros ajudariam nessa situação. E aí? Novamente ele convocou sua inteligência. Mesmo com a pouca comida, todos os dias ele reservava um pouco para jogar nos parafusos das algemas e nas dobradiças da porta por onde recebia a refeição. Como era muito salgada e as estruturas eram feitas de metal, ele oxidou as ferramentas, tornando-as quebradiças. Depois foi só passar pela pequena abertura, algo que já era de praxe. Dessa vez, ele ficou quase 2 anos foragido. Ele sequer soube que o Japão havia perdido a Segunda Guerra e só foi tomar conhecimento quando leu em um jornal, quando estava de passagem por um vilarejo. Nessa oportunidade, ele foi roubar comida em uma plantação, mas foi descoberto pelo fazendeiro e, semelhante ao primeiro delito que o levou para a prisão, ele feriu mortalmente o homem enquanto brigavam. Shiratori foi preso novamente, porém, agora foi condenado à morte. Ele foi levado para Sapporo, onde era constantemente vigiado. Ele passava boa parte do tempo olhando para o teto e, por isso, os guardas conferiam diariamente a estrutura da região, tentando coibir uma nova fuga. Mas como até agora só foram 3, sabemos que não deu muito certo. Na verdade, o prisioneiro estava distraindo os vigilantes. Enquanto eles se preocupavam com o teto, ele usou as tigelas de Miso para cavar um túnel no chão, por onde escapou dessa última vez. Ele passou cerca de 1 ano foragido. No entanto, novamente se entregou. Desta vez para um policial que lhe ofereceu um cigarro na rua. Shiratori passou por um novo julgamento, com este agora sendo de forma justa. O Tribunal Superior de Sapporo revogou sua sentença de morte por considerar que a morte do fazendeiro foi praticada por legítima defesa. O pedido para cumprir pena em Tóquio foi atendido e ele foi condenado a 20 anos de prisão. Porém, saiu depois de 14 por bom comportamento. Sendo tratado de forma justa, não havia motivo para escapar. O homem que escapou de grandes penitenciárias de segurança máxima finalmente recebeu sua liberdade condicional em 1961. Ele viveu até 1979, trabalhando como operário, sem nunca mais se envolver em nenhuma atividade ilegal. Shiratori deixou um legado ao demonstrar que as atitudes cruéis dos sistemas carcerários não educam para reinserir na sociedade. Apenas alimentam outros comportamentos de crueldade, formando um ciclo que não tem fim. Esse exemplo bem que poderia servir para outros países ao redor do mundo, não é? Concorda? Escreva para mim. Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau.